Estamos nós aqui, mais uma vez, para falar de mais uma reunião entre o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e o Mauro Vieira, o chanceler do Brasil. Eu sei que parece uma novela e ninguém aguenta mais essa sucessão de reuniões que não chegam a lugar algum. A gente sabe que o chanceler dos Estados Unidos, o Marco Rubio, não tem tempo de ficar perdendo com questiúnculas, com coisas pequenas, com coisas menores. E eu acho que o próprio Marco Rubio já deve estar de saco cheio dessas reuniões que não dão em nada. Mas vamos lá. Essa reunião de ontem precedeu um encontro de anteontem que eles tiveram no Canadá. Um encontro de 5 minutos, onde ficou acertada a reunião de ontem. Pois bem, a reunião de ontem entre o senhor Marco Rubio e Mauro Vieira durou apenas 10 minutos. A reunião a sós entre os dois, 10 minutos. Depois, a reunião foi aberta para os técnicos de cada lado, do Brasil e dos Estados Unidos, e essa reunião aberta durou 40 minutos. Bom, o que se comenta é que os Estados Unidos deixaram muito claro para o Marco Rubio, para o Mauro Vieira, que o Brasil tem que dar o primeiro passo, que as sanções vão continuar, mas o Brasil tem que mostrar algum tipo de gentileza, algum tipo de demonstração que quer de fato resolver o problema e não ficar nessas reuniões intermináveis. Traduzindo, o Marco Rubio está pedindo ao Brasil que mostre de fato se o Brasil está interessado em resolver o problema ou não. Como, por exemplo, demonstrar aí que vai dar uma guinada para trás em relação à censura, em relação à juristocracia do STF, em relação à prisão de Bolsonaro. Como eu acredito que o Mauro Vieira não tem nem capacidade e muito menos autonomia para discutir esse tipo de negociação, vai ficar o dito pelo não dito. Mas veja bem, ontem, nessa reunião, o Mauro Vieira apresentou uma proposta geral sobre as tarifas impostas ao Brasil em agosto desse ano, Ele afirmou que o governo brasileiro pretende pausar essas tarifas de 40% imediatamente para avançar as negociações sobre as taxações. Eu não entendi. Como assim o governo brasileiro quer pausar? Não depende do governo brasileiro. Quem vai resolver se vai pausar ou não vai pausar é o governo americano. E eu duvido que, enquanto tiver negociações, isso seja pausado. Ou seja colocado de lado, volte a tarifa de 10% enquanto eles negociam. Não acredito que isso vá acontecer. Uma outra coisa é que quando esse documento foi entregue, com essas exigências, as demandas do Brasil, simplesmente o senhor Mauro Vieira disse que parece que os Estados Unidos querem dar uma resposta, isso é o que o Mauro Vieira disse, amanhã ou no máximo na próxima semana. E eu fico me perguntando assim, como é que pode o governo americano responder amanhã uma proposta brasileira que foi feita hoje, na verdade ontem? Então fica muito difícil a gente acreditar na palavra do Mauro Vieira quando ele diz que o interesse do governo americano é em resolver as questões bilaterais rapidamente, chegando a um acordo sobre tarifas. Isso são aspas do Mauro Vieira. Enfim, a coisa não parece que está andando muito bem, pelo menos no nosso ponto de vista dos brasileiros, Porque o governo brasileiro insiste em falar apenas de negócio, de tarifas, de dinheiro. Quando a gente sabe que os americanos querem falar sobre isso, obviamente, e sobre outros assuntos políticos também. Então, enquanto o governo brasileiro não colocar alguém à frente das negociações que possa resolver também a política e não apenas a economia, eu não acredito que isso vá prosperar. Bom, vamos ver, porque segundo Mauro Vieira, agora a bola está com os americanos. A proposta foi feita e vamos ver
o que é que os americanos vão resolver? Em relação às tarifas do café, que os próprios americanos disseram que estão pensando em rever, porque é de interesse dos americanos que o preço do café abaixe nos Estados Unidos, em momento algum foi falado em café brasileiro. Foi falado na redução de tarifas de café. Pode ser da Colômbia, pode ser da África, pode ser da Ásia. A gente não sabe se o Brasil está nesse bolo que os Estados Unidos pretendem baixar as tarifas do café. E perguntado sobre isso, o Mauro Vieira disse que esse assunto não foi tratado. Ou seja, no frigir dos ovos, não trataram absolutamente nada. O Brasil entregou as demandas e espera que os Estados Unidos deem alguma resposta. E isso vai ficar para quando? Para a próxima reunião.